O sicário aproximou-se, sutil e silencioso, quando a ave pura curvou-se para o adeus atencioso. Não sabia ela que o canto estava para ser extinto, e gorjeou, eu presinto, num prenúncio ao nosso pranto. O bandido acelerou seus passos, e em correria o revólver detonou num gesto de covardia. A ave caiu no chão. E junto com o estampido, observou-se escorrido o rubro do sangue irmão. A voz, outrora alada, mudou-se em fraco gemido, que ali mesmo na calçada, logo não foi mais ouvido. As asas, antes abertas, quedaram inertes ao solo, que acolheu em seu colo o repouso do profeta. Mas, ao longe, ainda ecoa um canto longo e vibrante, que empresta às alagoas um aspecto de gigante. E o som fala da coragem de um uirapuru seresteiro, bem disposto e verdadeiro, que voou para outras paragens. E com esse belo poema do meu amigo, poeta Diógenes Tenório Júnior, nós abrimos o programa de hoje, Café com Poesia, dizendo da imensa satisfação de recebê-lo aqui. No programa já tenho tentado ver como você estaria comigo aqui no programa. Lembranças excelentes eu tenho do Diógenes, um poeta, no final da nossa adolescência, ali na Praça Deodoro, com amigos comuns, enfim. E você sabe da alegria que eu tenho em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. O programa foi feito para você e eu queria iniciar o programa perguntando a você, para você, o que é poesia? Chico, primeiro eu quero também agradecer essa oportunidade de estar aqui, porque eu acho que quando a gente fala de poesia, a gente, na verdade, está sempre falando do que há de mais verdadeiro dentro de nós. O Pinto do Monteiro, grande poeta repentista paraibano, tem uma definição que eu acho extraordinária. Ele diz que ser poeta é tirar de onde não tem e botar onde não cabe. Né? E eu acho que é muito bom. Ser poeta é tirar de onde não tem e botar onde não cabe. Né? E eu acho que com a simplicidade de poeta popular, de repentista, né, de raiz, eu acho que talvez ele tenha conseguido traduzir melhor do que todos os ditos eruditos, né, o que seria isso. Porque eu não creio que haja uma definição precisa de poesia. Mas eu acredito que a poesia é sempre essa manifestação, né, que aflora do nosso contato com o que há de mais importante na nossa alma. Eu acho que todas as artes, de maneira geral, elas têm essa possibilidade de fazer com que o homem saia um pouquinho do ré lixão, né, e suba à altura daquilo que é de fato a essência e não somente a aparência. A gente vive num mundo que, infelizmente, se perde muito em valorizar o que é externo, o que é exterior, né? E eu creio que a poesia consegue fazer com que nós, pelo menos no momento em que a gente está em contato com ela, a gente possa mergulhar no íntimo de nós mesmos. Eu acho que essa é a grande riqueza que o poeta tem, a grande riqueza que o poeta traz consigo, né, e que ele consegue partilhar. Naquele filme O Carteiro e o Poeta, que fala sobre o Neruda, nosso querido Pablo Neruda, né, tem uma frase também extraordinária, que quando o poeta lá reclama porque o carteiro havia aberto o envelope e surrupiado uma poesia que ele tinha feito para a namorada e que, portanto, não chegou à destinatária, né, o carteiro retruca, diz: poeta, a poesia não é de quem faz, é de quem precisa dela. Maravilhoso. Né? Então, eu acho que isso é muito bom, a gente, assim, ter a certeza de que, de fato, o homem, o ser humano, pode precisar da poesia. Eu acho isso muito bom, muito bom. E a influência que você recebeu da literatura e da poesia e tal, qual o poeta, o escritor que você mais gosta? Carlos Drummond de Andrade, de longe, diante de qualquer outro, né? Eu descobri o Drummond aos 15 anos, quando eu vim morar aqui em Maceió.
matuto lá de Murici, né? Eu sempre li poesia na minha infância, meu pai sempre gostou de poesia. E na modesta biblioteca da minha casa paterna, tinha bons livros de poesia. Mas meu pai sempre gostou da poesia clássica, eu aprecio também até hoje. Mas ele tinha lá Castro Alves, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo, né? De Alagoas, Ciridião Duval. Tinha essa turma toda da poesia clássica. Meu pai não gostava de Drummond. E eu só conheci Drummond, repito, quando cheguei aqui em Maceió. Fui andar na Livraria Caetés, do nosso querido amigo João Maria, não existe mais, na Cincinato Pinto, quase vizinha à antiga Casa de Saúde Paulo Neto, onde, aliás, eu nasci. Pois bem, e na livraria do João, no ano de 85, eu vi lá Amar-se Aprende Amando. Foi um dos últimos livros do Drummond. Drummond morreu em 87, né? E eu comprei aquele livro lá. E quando eu li aquilo, Chico, eu fiquei maravilhado. Eu nunca tinha lido nenhum poeta que falasse tão alto ao meu coração e que dissesse tantas coisas que eu queria dizer e da maneira que eu queria dizer. E eu me apaixonei pelo Drummond ali, e foi ele a minha maior influência de me levar para a poesia. Não influência no sentido de estilo. O Drummond é um poeta de altíssimo, né, quilate. Eu não, eu sou poeta de pé quebrado. Mas foi realmente essa descoberta da poesia drummondiana que fez com que eu fosse adentrar nesse universo com mais paixão, entendeu? Com mais mergulhar de cabeça mesmo. E entre nós, alagoanos, pouco tempo depois de ter conhecido Carlos Drummond de Andrade, eu conheci Jorge Cooper, que você também conheceu e conviveu. E o Cooper foi um divisor de águas na história da minha vida. Eu sempre digo isso, o Cooper não foi um divisor de águas apenas na história da minha vida de leitor, né? Mas da minha vida como ser humano. Eu era menino quando comecei a frequentar a casa do Cooper, com 17 anos de idade, né? Andavam por lá Marco de Farias Costa, Rosalvo Ascioli Júnior, Benon Menezes, Sidney Vanderlei, todos mais velhos do que eu, mas eu me encantei também com aquela maneira única do Cooper ver a vida, e mais do que isso, do Cooper viver a vida. E aquele encantamento com um sujeito que vivia em estado de permanente poesia, porque o Cooper vivia em estado de permanente poesia, eu comecei a frequentar a casa dele, virei espontaneamente office boy dele, ia pagar as contas de água, de luz dele no banco e tal, justamente para ter em troca o prazer daquela convivência, né? E daí até quando o Cooper morreu, em 1991, 5 anos depois, a nossa convivência foi muito intensa, tanto que o Cooper, que não fazia prefácio nem apresentação de livro nenhum, não gostava, fez a apresentação do meu primeiro livro, chamado O Clamor das Pedras, né? Então eu posso dizer que Carlos Drummond de Andrade e Jorge Cooper são os que me introduziram no mundo da poesia. E isso iniciou você como poeta, como você, os primeiros poemas, mais ou menos a idade que você... Os primeiros poemas eu comecei a escrever com 15 anos. Péssimos, poemas de infeliz qualidade, né? Tanto que eu rasguei todos, né? Mas foi ali que eu comecei a treinar, que eu comecei a, pela primeira vez, ver o infinito que se descortinava diante da página em branco. Eu acho que para a gente que gosta de escrever, né, não tem espaço onde a gente fique mais à vontade do que uma folha de papel em branco, né? Porque o papel recebe tudo. O que presta e o que não presta, né? E nós, como seres humanos, nem sempre temos para oferecer apenas o que presta. Mas é justamente dessa depuração que eu acho que a gente vai descobrindo uma forma de dizer que, se não for boa, mas pelo menos é nossa, né? É fiel a nós mesmos. E dali para cá eu não parei mais. Eu digo sempre que eu tenho estado em algumas situações ao longo da vida, mas eu tenho sido mesmo, desde sempre, poeta. Sim. É assim que eu me enxergo. Você hoje, quantos livros publicados? Eu já tenho 7 livros publicados, né? História, biografia, literatura infantil, poesia. De poesia, né? Quantos? De poesia eu tive 2 livros inicialmente, eu lancei O Clamor das Pedras, depois Massa em Porto. E aí tinha uns poemas novos e eu condensei os 2, mais esses poemas novos, e publiquei O Manhã de Maio, que é a Poesia Reunida. É um apanhado de tudo que eu tinha feito até então, até 2014, que é o ano que eu lancei esse livro. Uhum. E o romance, na prosa? Eu nunca consegui, Chico, escrever ficção.
Tentei algumas vezes escrever alguns contos, porque eu tinha umas histórias muito interessantes da minha vida do interior, mas não consegui, não ficou bom e eu desisti, né? Tenho escrito há 2 anos já crônicas para a Gazeta de Alagoas e tenho me encontrado muito no exercício da crônica, né? Alguns que leem minhas crônicas dizem que as minhas crônicas são muito poéticas, e é possível que sejam, porque a matéria que eu uso nas crônicas é a mesma matéria que eu sempre utilizei na minha poesia, né? É sentimento e memória. Eu não consigo fazer literatura dissociando dessas duas vertentes, né? Eu gosto muito de falar do que eu vivi, porque eu tive uma vida de infância muito rica. Eu fui menino do interior, Murici, às beiras do rio Mundaú, né? E acho que toda criança do interior ela tem uma riqueza que, com todo respeito para os meninos da capital, é uma riqueza diferenciada. Porque os interiores todos se parecem uns com os outros, nas figuras típicas, nos costumes, nas tradições. E aí eu gosto muito de reavivar essa memória que para mim é muito grata, né? E dos sentimentos, porque eu acho que a gente não pode viver sem sentir. O Caetano tem aquela música que eu gosto demais, que tem um verso que diz: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É belíssimo. Né? Belíssimo. E nós que pensamos, e nós que sentimos, né, testemunhamos isso no dia a dia. Há um preço, às vezes, muito caro. Quem muito sente, muito sofre, já disse alguém, né? Mas se é esse o preço, a gente paga. Porque pior é não ter sentido nada. E o que né? você está falando tudo aí é poético, viu? Talvez seja, porque a vida é poética, eu digo sempre isso. A poesia, ela permeia todas as circunstâncias da nossa vida, mesmo que às vezes nós não nos apercebamos disso. Né? Eu já vi diversos amigos nossos, das mais variadas atividades profissionais, fazerem poesia, às vezes no seu ofício, sem perceber que estão fazendo. Eu tenho um grande amigo que é um grande cardiologista, Rogério Correia, conterrâneo lá de Murici, né, que trabalha lá no Hospital do Coração, e eu já cansei de ouvir testemunho de pessoas, tanto que foram pacientes ou de familiares de pacientes dele, né, que ficam encantados quando o Rogério chega, que está dando plantão, alta madrugada na UTI, que ele chega perante um paciente lá e vai ler um trecho de Graciliano Ramos para o paciente. Vocês imaginam o que é o cara estar na solidão de um leito de UTI, né, com a doença grave, porque só está na UTI quem está numa situação difícil, lá especificamente doença cardíaca, e chega um médico e vai ler Graciliano, ou vai declamar alguma coisa de Jorge de Lima. Esse homem é um poeta. Mesmo que ele diga que não escreve poesia, não me interessa. Rogério Correia é poeta, porque ele leva beleza, sensibilidade para os pacientes que estão lá. Né? Sim. Tem amigos nossos, eu tenho um amigo engenheiro, o Lucas, que já distribuiu o livro no canteiro de obra que ele estava fazendo. Né? Então, eu acho que essa sensibilidade, ela está realmente na alma de cada um de nós, independentemente do papel que a gente esteja eventualmente desempenhando. Uhum. E é espetacular, inclusive, esse relato que você fez dessas duas pessoas, um médico e o outro engenheiro. Pois é. Que coisa maravilhosa, né? Então, a conversa está sendo extraordinária e a gente vai continuar com ela daqui a pouco, depois que a gente tomar um cafezinho aqui no programa Café com Poesia. Vamos só um breve intervalo e a gente já retorna com essa conversa maravilhosa com Diógenes Tenório Júnior, grande poeta alagoano. Vamos lá. Tomar um cafezinho.